Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. À noite no acampamento, Pedro, Tiago e João pensam em maneiras alternativas de produzir luz além do fogo. João desenha o esquema ao lado, imaginando uma aplicação para o hand spinner e outros materiais que trouxe. Em um desenho, acoplou um ímã em cada um dos lados do brinquedo e o colocou próximo a uma bobina ligada a um pequeno transformador elevador de tensão, conectado a um LED. Antes de montar o aparato, eles observaram que o hand spinner livre gira por 5 minutos. Então João desafiou Pedro e Tiago a fazerem comentários sobre seu funcionamento. Quanto aos comentários que podem ser feitos por Pedro e Tiago, é correto afirmar que: número 1. A corrente elétrica que percorrerá o enrolamento primário do transformador será de maior módulo que a corrente elétrica que percorrerá o enrolamento secundário. Pois bem, pessoal, transformadores, eles se baseiam na ideia da conservação de energia, ou seja, conservação, e pensando na conservação de energia e linkando com a potência, o que acontece? O que é gasto, a potência dissipada no enrolamento primário terá que ser igual à potência dissipada, vamos dizer assim, do enrolador secundário, Pois o que acontece? O gasto de energia deste lado será que ser igual ao ganho de energia desse, pensando dessa maneira, A energia transferida para esse enrolamento será transferida para esse. E bem, sabendo que potência é igual a tensão vezes corrente, temos que a tensão vezes a corrente no enrolamento primário é igual a tensão vezes a corrente no enrolamento secundário, certo? Como a questão diz que temos um transformador elevador de tensão, o que ocorre é que a tensão irá aumentar. Mas para isso, como temos proporções inversas, a corrente será diminuída. Logo, a corrente elétrica no enrolamento primário é sim maior do que o do secundário. Então, a número 1 está ok. A 2. O hand spinner vai demorar mais de 5 minutos para parar, pois o campo magnético induzido na bobina aplicará uma força magnética sobre ele por causa dos ímãs. Pois bem, aqui vemos, pegando sentido horário, que o polo sul está se aproximando desse primeiro enrolamento, da espira, Então, se nós observarmos ali o comportamento da espira, fazer só alguns aqui e acabou, Teremos basicamente fazer uma aproximação de um polo sul se aproximando, E o que ocorre? Pela lei de Faraday-Lenz, a bobina gerará uma corrente elétrica de forma a querer se contrapor, se opor à variação de fluxo. Ou seja, sempre se o ímã estiver se aproximando com alguma certa velocidade, a espira irá criar uma corrente, de forma que gerará um campo de polo, um campo que pode representar um certo polo, mas que esse polo vai se opor a essa variação. O que eu quero dizer com isso? Se o ímã está se aproximando, essa espira vai produzir uma força nesse ímã, querendo o quê? Querendo afastar ele. Ou seja, teremos aqui sempre uma força contra o sentido de rotação do spinner hand. Então, o que ocorre é que ele vai acabar parando em menos de 5 minutos. Então, a 2 se torna incorreta. Bem, letra A. Número 4. Se o LED acender, a corrente elétrica que o percorrerá será alternada. Pois bem, essa questão aqui tem um problema pelo seguinte, pessoal. O LED ele é nada mais do que um tipo de diodo. Na verdade, a tradução de LED é Light Diode Emission, que é Light Emission Diode, que é diodo emissor de luz, certo? O que acontece nele, Ele é um dispositivo que vai deixar a corrente passar apenas por um sentido, que no caso é o sentido indicado pela flecha, ou seja, só tem corrente passando por esse sentido. Por o sentido oposto, já não existe corrente, ok? Então, o que acontece? Se eu tivesse uma corrente contínua e o LED acendesse, bem, estaria correto,
pois a corrente vai acender, pois o LED ele vai acender com uma corrente contínua desde que esteja no sentido correto. Se estivesse no oposto, não acenderia. Mas bem, numa bobina, né, ou num transformador, o que ocorre? A tensão, a corrente elétrica induzida, ela só vai ser induzida por variação de fluxo magnético. Ou seja, se o ímã estiver simplesmente parado, não vai haver corrente elétrica. Esse ímã tem que se movimentar. Então teremos uma variação de fluxo e com essa variação de fluxo teremos uma corrente variável, certo? Então no caso, a corrente num transformador tem que ser variável, ou melhor dizendo, tem que ser do tipo alternada, né, para poder ter essa variação de fluxo, para ter essa corrente elétrica induzida. Pois o transformador ele só funciona à base de corrente alternada, né, que daí gera variação de fluxo. Então o que aconteceria com o LED, né, é que se eu tiver aqui uma rotação, uma velocidade não tão grande assim, a ponto de não conseguir observar, né, os ímãs girando, né, veria-se o LED piscando, na verdade. Tá? Então, se o LED... Então, aqui, deveria pelo menos ter especificado melhor. Se o LED piscar, né, a corrente elétrica que o percorrerá será alternada. Certo? Porque daí se pisca, significa que tem um momento que a corrente está indo, outro momento que a corrente está voltando, que é quando não vai passar corrente elétrica. Tá? Mas, bem, como a corrente é alternada ali, né, então a gente considera como correta, né, segundo o gabarito oficial. Mas aí essa questão tem esse problema, né, pois o LED ele vai trabalhar com uma corrente contínua, para apenas uma direção, não com a corrente alternada. Então ele deveria, se o LED piscar, a corrente elétrica que o percorrerá será alternada. É um breve comentário que eu faço aqui. Né? Número 8. A corrente elétrica induzida na bobina irá produzir um fluxo magnético constante, fazendo com que os ímãs do hand spinner sejam atraídos ou repelidos. A corrente induzida na bobina irá produzir um fluxo magnético variável. Que foi como eu acabei de falar, precisamos de corrente alternada. Logo, o fluxo magnético será alternado. E é o fluxo magnético alternado que gera uma corrente induzida. Tá? 16. A transformação de energia cinética do hand spinner em energia elétrica da bobina é explicada pela lei de Faraday. Bem, como eu acabei de explicar, né? A lei da repulsão de Faraday-Lenz vai dizer que uma bobina sempre irá produzir uma corrente, de forma que o campo magnético gerado por essa corrente, né, se opõe a essa variação de fluxo. Então, é a variação de fluxo que vai gerar, né, a corrente elétrica, que é o que está acontecendo aqui, né? Head spinner girando, teremos a variação de fluxo. 32. Caso todos os ímãs sejam deslocados para pontos mais próximos do centro do hand spinner, a corrente elétrica induzida na bobina será mais intensa. Pois bem, pessoal, com os ímãs mais próximos, né, do ponto central, fazendo um desenho aqui, mais próximo do ponto central, certo? O que ocorre em relação à bobina, a gente vai ter o que? Uma variação de distância um pouco pequena, né? Pensando aqui dois extremos, em comparação com, né, os ímãs mais afastados, certo? E bem, com os ímãs mais afastados, olha só, a gente tem uma variação de distância muito maior, né? E o fluxo vai depender dessa distância. Então, fazendo um comparativo ali de fluxo magnético em função do tempo, como eles vão estar no mesmo spinner, né? Os dois produzem uma mesma rotação ao mesmo tempo. Então, com mais próximos, posso dizer que a variação de fluxo vai se dar desse jeito, enquanto mais afastado, vai se dar dessa maneira. Ou seja, eu tenho um intervalo de fluxo maior, uma variação maior. Então aqui, 32 está incorreta. A corrente não será mais intensa, será menos intensa.
E 64, o sistema de geração de energia elétrica sendo utilizado, quer dizer, utiliza o mesmo princípio de geração de energia da Gravity Light. Bem, como é que funciona esse Gravity Light? Né? Que daí a tradução livre é luz à gravidade, luz gravitacional. Né? Tem-se uma roldana, né? Ou seja, ou melhor, duas roldanas ligadas por um sistema não, ligados por uma polia, onde essa roldana está conectado, né, logo atrás, acoplado a um gerador que vai acender o que seria, né, uma lampadinha, um LED. Vou botar aqui. O que ocorre? Essa polia irá rotacionar devido, né, a um peso acoplado nele. Vou botar dois pezinhos diferentes, certo? Pela diferença de peso entre os dois corpos, haverá uma rotação. Essa rotação irá ser transmitida para a poliazinha menor, que vem ali dentro para a mesma processo de geração de energia do que o hand spinner, né? Um ímã, né, induzindo corrente elétrica em uma bobina. Essa corrente alternada vai passando pelo LED, fazendo com que ele acenda, né? Então, sim, é o mesmo sistema. Correto. Então, temos 1, 4, 16 e 64 corretas. Tá? 1 mais 4, 5, mais 16, 21, mais 64, 85. A nossa resposta, né? No caso, ao meu ver, seria 81, né? Por essa questão do LED trabalhar com uma corrente contínua em apenas um sentido. Mas tudo bem. Tá? Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!